Amados, bom dia. O que a prece que a Fatinha fez, antes de eu falar do assunto de hoje, é de extrema importância. Além da sabedoria, além da vontade, além de possuirmos uma determinação para estarmos atrelados a Jesus, é de extrema importância. Não tem nada mais precioso que isso. E é isso que vem acontecendo com a humanidade, e vocês têm visto os horrores ainda de pessoas que matam por prazer, porque o outro pensa diferente. Porque única e exclusivamente, analisem comigo, porque não tem Jesus no coração, não possui a sabedoria de entender que a vida continua após a morte, achando que, olha, agora eu faço, agora até ótimo, agora eu posso, agora. Não é assim. Então, nas leituras que fazemos, na sexta-feira, vendo um texto, o que a mão esquerda, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, não, é diferente. O que a esquerda faz, a direita não precisa saber, isso aí mais ou menos. A irmã Rosália, em 1860, diz assim, gente, que quando ela desencarnou, impressionante, ela foi recebida na pátria espiritual por uma pessoa que ela havia levado uma cesta de alimentação naquela Paris antiga, pobre, entende? E aquela criatura que acudiu. E aí eu fiquei pensando, eu vou começar assim, quem é que vai nos acolher na hora que a gente parte? Será o pai? Será a mãe? Quem é? O que a gente fez de bom ao próximo para poder pensar, alguém vai me acudir, alguém vai estar comigo. E a doutrina espírita é essa bênção que esclarece tudo que você questionar. E é por isso que nós estamos, e eu com muita alegria, na sexta-feira, nós temos assim mais ou menos 400 visualizações. São 400 pessoas estudando o livro dos Espíritos, que é o mais difícil, e o Evangelho, que é o bem maior. Então, o Centro Espírita Francisco de Assis tem esse compromisso desse despertar. E é por isso que existe, domingo pela manhã, Aprendizes da Fraternidade. O texto, tudo baseado, tudo visto, as companheiras aí, a Silvia, a Renata, todo mundo preparando o assunto para todos. Mas, oi Carol, bom dia, amor, bom dia. Mas eu queria lembrar isso. Nada vale a pena se não tivermos Jesus. Não adianta o melhor diploma, melhor homenagem, melhor dinheiro, não adianta. E a gente demora para entender, para botar na cabeça as pessoas. Então, o recado primeiro era esse. E hoje nós já estamos nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, na lição 125, o texto é Filhos e Servos. Nós vamos entrar nele. Quero também ressaltar, veja, quando eu vejo um texto do Emmanuel, eu falo, mas que capacidade, que espírito é esse que você vê o texto, parece que não tem nada, mas ele é fundamental. E é para o nosso dia a dia. Então veja bem, filhos e servos. Esse texto é tirado daqui, do Novo Testamento, mas é uma linha que ele tira, o texto é Jesus e Abraão. É de João, o
que conviveu com Jesus bem de perto, até na crucificação, é o único apóstolo que não foi sacrificado, morreu de velhinho, ele que acudiu Maria de Nazaré até os últimos momentos em Éfeso. Então, uma criatura que esse texto e o Haroldo Dutra traduziu do grego. Jesus e Abraão. E aí tem toda uma explicação linda, e tem no item 835 isso. O escravo não permanece para sempre na casa. O filho permanece para sempre. É cumprido o texto, mas aqui, essa frase, aí o Emmanuel faz o texto. Uma coisa impressionante. É outra ótica. Por quê? É o seguinte, filho é aquele que nasce na casa. Aí eu quero colocar já agora também, que tenho falado nas lives, o pessoal tem uma preocupação tão grande, às vezes, adota um cachorro, adota um gato, não adota uma criança. As crianças estão passando fome, as crianças estão sem lentilho, as crianças, a gente trabalha, as mães abandonam os filhos com 6 anos, vai embora, larga com a avó e o pai para outras aventuras. Então, precisamos acolher. E filho não é só colocação biológica, é aquela criatura que resolveu reencarnar em algum lugar e cair na sua casa. É uma bênção. Ah, mas eu não posso, porque se a mãe é drogada, a filha vai ser drogada. Mentira, não é verdade. Tem famílias primorosas com filhos droga, de capeta, dá o trabalho. E tem mães maravilhosas que acontece isso. E ao contrário, famílias desestruturadas, desganhentas, vamos dizer um termo entre aspas, e aquela flor que nasce e é uma bênção. Então, filhos e servos, já esclareço desde já que filho não é só o biológico, filho é do coração. É aquela criatura que resolve reencarnar na tua casa pela programação reencarnatória que fez. Acabou. E aí toca o barco. Não sabemos se é por resgate de coisas passadas ou é por amor que estamos juntos. Isso está explicado. Filhos e servos. Dessa fala aqui de João está assim. Pegamos de lá. Ora, o servo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Isso ele foi falado em 2000 anos antes de Cristo, não é? Aliás, há 2000 anos com Cristo. Essa frase aqui de João, atualmente, não constitui uma realidade. É claro, pensa comigo, o servo, a pessoa que trabalha com você, é um trabalho temporário, recebe seu dinheiro e ele vai embora, claro. Mas o filho hoje também não fica na casa como antigamente, na época de Jesus, que os filhos ficavam até morrer o paizinho e a mãezinha. Os filhos hoje vão embora, têm o seu caminhar, e nós não temos nada de brecar tal situação. Por quê? Cada um tem o seu caminhar, tem a sua evolução, entende? Então, a gente não vamos contrariar aqui o João, mas isso é na época de Jesus, que ficava lá o velhinho, a velhinha. Tanto é que João cuidou de Maria. Eu já disse antes, em Éfeso, Jesus na cruz. Mãe, eis aí o seu filho. Filho, eis aí sua mãe. Como que diz, cuida dela, porque os judeus, os fariseus, estavam perseguindo todos aqueles que seguiam Jesus. E Maria, a mãe, claro que seria perseguida. E ele cumpriu. Ela ficou com ele 18 anos.
em Éfeso. Morreu velhinha, velhinha. Muito bem. Então, essa é a fala. E hoje entendemos que o filho não vai ficar conosco. Ele tem o caminhar dele. Mas acontece o seguinte, a interpretação que o Emmanuel quer dar aqui de filho, mas não é esse filho não, e não é essa casa não, a casa é a casa de Deus, é a espiritualidade, é o universo, a casa do Pai. E se nós todos somos filhos de Deus, criados por Deus e possuímos todos uma centelha divina, mas é todos, até aquele que matou o Michael, não sei o que lá, todos, só que vocês sabem que as sombras agem. Então, acontece o seguinte, há uma fala aqui do Emmanuel que a gente tem que trabalhar, foi o começo da fala, trabalhar para estar na casa do Pai, para estarmos com Jesus, para estarmos com Deus. Por quê? Todo mundo sabe, nascemos simples e ignorantes, criados assim. Reencarnação e reencarnação, não vai lembrar, chegaremos daqui a bilhões de anos à plenitude. Quer dizer, vamos habitar na casa do Pai. E o exemplo maior de filho do Pai, com F maiúsculo, é Jesus. Entende bem? Então, o texto que nós vamos discorrer é sobre essa ótica. Alguma coisa? Alguma coisa? Não está boa? Está bem? Está tudo bem? É sobre essa ótica. Porque é um chamamento para nós. O nosso caminhar de hoje. Hoje, o nosso caminhar, nós temos a responsabilidade desta reencarnação. Olha, o que vai acontecer na próxima? Mas eu não fiz mal. E o bem que você deixou de fazer? Mas eu já fiz a minha parte. Mentira. Nunca nós terminamos de fazer a nossa parte. É para sempre. O Espírito entende isso. Não tem cansaço, não tem sofá, não tem televisão, não tem nada. É trabalho, amar incondicionalmente, instruir sem cessar, vá às obras. Sai. A Carolina me deu um livro hoje que eu vou usar um trecho. Esse livro aqui, Livro da Esperança do Conhecer do Chico, é fantástico, é o Evangelho, vou usar, entende? Nós temos, toda hora chega uma obra, vaso, e fora da caridade, não há salvação. Mas eu não tenho tempo. Você que pensa, um telefonema, um olhar, um abraço. Gente, tem 1000 maneiras de fazer caridade, não é só dar um saco de arroz ou um óleo, não. É tudo. A caridade moral é diferente da caridade material? Mas temos que aprimorar na caridade moral. Ouvir bem o velho que repete. Ter paciência com a criança, o drogado, aquele que traiu. Não, tudo passa. Vamos ao texto. Emmanuel diz, e é psicografia do Chico. O texto, vocês viram que o servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica. Ele falou, coitadinho, mas não é assim. Agora vamos em frente. E nós vamos falar de filho agora, não é esse filho nosso, não. Nós vamos falar da criatura que tem ser burilada para ser filho de Deus. A casa é do Pai. Então vamos ver lá. Emmanuel diz, na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. Gente, Jesus, vê a história dele. Amélia Rodrigues conta, de domingo, nós estamos no 6º livro,
É impressionante a maravilha, a beleza dessa criatura que está conosco, esteve conosco no planeta, e estão querendo tirá-lo do contexto, porque é o bem. E aí, então, ele está falando aqui, o Emmanuel, que Jesus explicou tudo. É difícil conhecer, sim, mas o pior é exemplificar. É aquela velha história. Vem um processo da materialidade nossa, da acomodação para nós temos a matéria, vai ficar, o espírito vai continuar. Nós não podemos, é aqui que está. E Jesus nos ensinou. E é por isso que a gente batalha, tem que falar de Jesus na casa espírita toda hora que puder. Todos os cursos, as lives, porque é ele essencial. E aí ele diz assim, Jesus nos ensinou como ser o Filho de Deus. Estamos longe, vou avisar já. Nós estamos ainda na adolescência espiritual. Saímos da infância, lá da época, e tem outros que ainda estão na infância espiritual. Estão matando, estão roubando, estão fazendo, estão pensando que não vai desencarnar, tá? Mas aqui, se tomar como exemplo Jesus e tentar seguir seus ensinamentos, já estamos na adolescência, já estamos melhorados, não estamos perdidos, não. E é por isso que o Espiritismo está aqui para esclarecer. É a doutrina mais esclarecedora que existe. Não tem. E aí Emmanuel continua. E o trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituirão traços fundamentais de suas lições na Terra. Então, veja bem, trabalha e serve. É ótica, entende? Trabalha e serve. E procurar, no máximo, nos desprender das coisas da materialidade. É difícil, mas nós vamos deixar tudo. E temos que procurar, para ser filho de Deus, com F maiúsculo, para essa subida, essa ascensão, começar assim, começar a se desprender das colocações materiais que vão ficar e aceitar tudo que ocorre na sua vida, submissão aos desígnios de Deus. Por quê? O Douglas falou ontem sobre resignação. Quebra o braço. Droga, que coisa, justo comigo. É aprendizagem. Para você valorizar, tomar cuidado, orar mais, vai se dedicar às coisas que deixam para trás. É isso aí. A dor educa. Então, aqui está falando, está falando. Submeter-se à submissão dos desígnios divinos. Por quê? A criatura tem um câncer. Bom, desencarna, beleza, já fez a parte dela. A criatura tem um câncer, sara. Mas por que eu sarei? Sabe por quê? Para fazer a caridade. É interessante. Eu falo isso para o meu marido, que há 20 anos tirou o estômago, não? Então, escuta, estou com 90 anos, todo mundo está morrendo. Ah, é? Sabe por quê? Ah, já vem você com o espiritismo. É. Para fazer caridade. Não adianta, não adianta. Isso é uma bênção. E aí o Emmanuel continua. Vocês viram que nós temos que nos desprender dessas coisas materiais, gritante. Você pode perder, você não perde a hora de fazer unha, mas não vem aqui às 9 horas. Olha como nós somos pequenininhos ainda. Acho que nós somos filhos de Deus ainda. Não somos, não. Veja bem. Vamos ver lá.
Continua Emmanuel. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos, olha o que Jesus quer, induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos de Deus, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa do Pai. Exemplo, Jesus é o espírito mais iluminado do planeta. Jesus, responsável pelo planeta Terra, e não é só esse. Já temos notícias, através de estudo, que alguns outros planetas, no comecinho, ele está dando os pitacos dele já também, entende? E vocês percebam como ele precisa, nós precisamos dele, para chegar à casa do Pai. Mas como ele precisa de nós, falando uma linguagem clara, verdadeira. Vamos lá, não é assim. Você comete um equívoco, aí você fica com a consciência pesada. Aí você se confessa ou com um clero, ou com um bispo, ou com um pastor. Pronto, acabou. Mentira. Tudo que você semear, você vai colher. Não existe outra regra. Tudo. Gente, se eu mostrar uma preguiça de vir a casa por comodismo, eu vou pagar por isso. Eu não vou ter paz. Não. Então, tem justificativas corretas, doença da família, alguém que não pode ficar com o marido da gente, etc. Mas não, compromisso com Jesus aqui, para chegar à condição de filho, um F maiúsculo. Servo nem pensar, servo já vai, ganha o seu salário e vai embora. O filho ficava na casa, agora tem que ficar na casa do Pai, caminhar para a casa do Pai. E a humanidade inteira não pensa assim. A humanidade pensa no melhor carro, na melhor casa, na melhor roupa, na melhor isso, e tudo menos esse lado espiritual. E a doutrina espírita vem insistentemente trabalhando isso daí. Entende? Continuando com Emmanuel. E os servos? Esses que trabalham e recebem o seu salário. Esses, muitas vezes, as experimentam modificações, mas nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Olha aqui, quando a criatura comete um ato grave, uma roubalheira do mais necessitado, que vocês percebem tudo no socioeducacional e político, vocês veem, essas criaturas são passageiras, não chegarão à casa do Pai com tanta presteza. Vai demorar, de reencarnação em reencarnação. Matou, vai reencarnar. Agora, período de transição. Veja bem, estamos saindo de expiação e provas, de muito sofrimento. Estamos melhorando. E esses voltam para onde? Para o planeta inferior. Falam que é Quiron. E aí vai recomeçar. Porque Deus é soberanamente bom e justo. Ele não abandona ninguém, nem aquele que matou, que roubou, que nada. Só que vai demorar muito mais do que, por exemplo, Abraham Lincoln perdeu todas as eleições às quais ele candidatou. Vai. Chega a ser presidente dos Estados Unidos, fez a abolição dos escravos, conseguiu, entende? Não vai reencarnar no planeta inferior, claro que não. E eu acredito que todos nós que estamos aqui também não vamos reencarnar no planeta inferior jamais. É um consolo muito grande. Nós estamos no templo cristão, nós estamos falando de Jesus, nós estamos nos conectando com a verdade, com a sinceridade, entende? E
como diz o Emmanuel, a maior divulgação, a maior caridade que se faz com a doutrina espírita é a sua divulgação. Aquele que quiser ouvir, que ouça, que siga. Mas não precisa chegar para o outro e falar, ai, agora eu sou espírita, agora você mudei, viu? Não precisa não precisa se mostrar. Começa a agir de acordo com os ensinamentos do Cristo. É lindo. Vamos em frente. Então, aí ele fala, e os servos? Esses daí são aqueles primeiros. Bom, mas não é a terra, e vem aqui uma pergunta, mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Emmanuel pergunta. Aí palpita a essência da lição. Por quê? Porque o Espiritismo nasce na França, com Kardec, sob a coordenação do Espírito de Verdade, que é Jesus, entende? E se estende pelo mundo, mas percebam, o Brasil é o maior país espírita do mundo. Alguns se desviam e começam a cobrar, acaba a mediunidade, acaba tudo. Não é nada disso. É dai de graça o que de graça receber. Acabou. Aqui ele fala assim, mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Ou se é, que lindo! E está saindo do plano de expiação e provas para ser de regeneração. Vai existir o mal, a dor? Vai, mas menos e menos. Que isso é necessário para a evolução da criatura. Mas é um paraíso. E o Brasil ainda, pelo dizer mesmo do Emmanuel, ele é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É onde se fala mais Evangelho. Mesmo católicos, protestantes, é um lugar que se fala mais. Entende? Então, está sobre a égide e o controle de Ismael, o espírito responsável. Agora, vocês calculem comigo como nós precisamos orar pelo Brasil, muito, por tudo que vem acontecendo. Porque as sombras, gente, são falanges que se organizam e agem. E a espiritualidade melhorada tem vezes que não consegue. Chega no meu ouvido, por exemplo, de acordo com o meu pensamento e a minha posição. Mas você vai no centro? Não, fica descansando, hoje é domingo, não vai não. O primeiro pensamento é o meu, o segundo não é mais. Estamos rodeados de melhorados e piorados. E quando você pega o Livro dos Espíritos, o livro 2º, o capítulo 9, olha, os Espíritos influenciam a nossa vida. Não só influem, mas decidem por nós. E eu sempre digo, ninguém se suicida sozinho, ninguém mata sozinho. Não. Eles têm são capciosos. E a gente, às vezes, tem as caídas mentais, damos acesso a isso. Então, a Terra é, sim, um pedaço grande, enorme, da casa de Deus. E aí ele continua. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Naquela época, o indivíduo trabalhava na vinha, colhia, tchau, vai embora. Agora, o servo de hoje é essa criatura que ainda não se atrela aos ensinamentos de Jesus. Porque, gente, eu faço bastante reflexão, e vocês sabem disso, a coisa mais difícil é seguir os ensinamentos de Jesus, é exemplificar
educar. Você entende? Elevar na casa da sopa, né, Carol? O legume, cortar, dar o seu trabalho, fazer isso, cuidar de uma criança desvestida, falar de coisas morais, da moralidade, da elevação moral. Não fala mais. Nenhuma escola canta o hino nacional mais. Por quê? Não sabe nada disso. E é por isso tanta criança com autista, com TDAH, tem não sei o quê. Mas aqui está assim. O mestre falou desses servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Nós temos muitas pessoas. Pensa só no seu umbigo. Não pode. Fazei ao semelhante o que você gostaria que fizesse para você. E a gente pode falar. E a gente teve exemplo disso na infância, muito pobre que tivemos. Às vezes eu converso com a Carolina, na formatura de diploma de grupo, a professora, olha que professora amorosa, nunca vou esquecer dela. Valdeirês, sua mãe vai no diploma? Não. Por quê? Não tem roupa, pá, tá bom. Mas você vai já. Então, você pega a fita de pôr no cabelo, vem na minha casa que eu vou pôr a fita no seu cabelo. Eu pergunto, algum professor faz isso hoje? Isso que eu quero dizer para vocês, que vai ficando, e esses exemplos da nossa infância, lá, vai marcando a nossa vida. E a gente temos que fazer o possível e o impossível pelo próximo. E aqui está. Ele falou, não vamos pensar só nos interesses próprios. Aí ele continua, os filhos, todavia, possuem interesses, de modo geral, interesses em comum com o pai. Todos possuem, gente, até aquele que mata, até aquele que rouba. Tem uma hora que tem que ter uma reflexão. Então, esses filhos que têm esses interesses mais particulares, mais materialistas, olha, eles também procuram servir a Deus, mas a si mesmos primeiros. Porque podem sofrer o quê? Ansiedade, depressão, vazio existencial. Tem criatura que tem tudo e não tem nada. Mas tem, às vezes, algum pobre, uma costureira, uma lavadeira, senta de tarde na porta da casa dela, é feliz da vida, dever cumprido. Existe isso, existe. Então, aqui, o Emmanuel está falando. Agora, os filhos, estamos tentando ser filhos do Pai, porém, esses estão sempre focados em Deus, na casa. E aí o que acontece? Permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que Deus é Pai. Ele coordena tudo. Deus sabe tudo. Nós pensamos que sabemos, não sabemos nada. Então, o mal existe, mas você não pode fazer parte dessa falange. Você desde pequeno, sabe o que é certo e o que é errado. Sabe? Mas quando você comunga com o mal, é porque você está ouvindo a espiritualidade inferior. Você não está caminhando lá. E nesse livro, para encerrar, nós precisamos ficar felizes. Por quê? Sempre. Nós estamos, podem acreditar, não sou eu que diz, é o Espírito de verdade. Nós estamos todos no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. Nós nascemos para trabalhar e servir. E a caridade constitui a maior bengala para você ser filho do Pai. A caridade, quando você pensa no outro, quando você consegue enxugar a lágrima do outro, você esquece de chorar.
É fundamental isso, até me arrepia, é fundamental. E o nosso guia e modelo é Jesus. E as suas falas no Evangelho segundo o Espiritismo é cabal. Uma fala dele, vem todos os espíritos comentando tudo. Ah, meu Deus, como eu tenho que mudar. Ah, não posso perder tempo. Ah, é assim. Ah, eu tenho que fazer mais. Ah, eu fiz pouco. É assim. E sempre, sempre há o que chamamos, e eles falam, o recomeçar. Ah, mas até agora eu não fiz, será que dá tempo? Lógico. Porque se você não recomeçar agora, vai ser na outra reencarnação. É a fala, gente. Vamos aproveitar esse momento. E para encerrar essa manhã linda, 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 eu vou ver um trechinho aqui, e é do Emmanuel, o livro que a Carolina me deu, fala o seguinte: por muito alto que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos, e com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estado iluminativo, porque somos filhos do Pai. Quando quiseres, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quando quiseres, melhorando-te sempre. Deus é soberanamente bom e justo. As oportunidades estão aí e eu estou contente porque a casa está com bastante gente e tem que lotar isso aqui, viu, Léo? Porque acabando, nós estamos no 125, tem 180 lições, cada lição mais preciosa que a outra. E Emmanuel é capcioso. Vocês viram bem a diferença de servo e de filho. Ah, tudo bem, mas nós estamos num trabalho de servidão já na adolescência, já melhorado. Seremos bem recebidos na pátria espiritual. Tchau, Umbral. Um beijo para todos, um bom domingo, uma excelente semana. Vamos orar.